E aí, pessoal de Frederico Westphalen, meus alunos, primeiro, sejam bem-vindos à disciplina de Tecnologia da Informação, uma disciplina extremamente importante para vocês enquanto gestores públicos. Meu nome é Aaron Ingles, a gente vai estar trabalhando. Vou me apresentar de forma como é uma disciplina em que teremos encontros semanais, né, ou quinzenais presenciais, mas é uma disciplina semanal. Então, pensei bastante, refleti bastante como é que seria a melhor forma da disciplina de vocês, né? Junto com a coordenação de curso, junto com os professores, junto com a equipe, né? Para poder verificar qual a melhor forma, né? De passar um conteúdo de extrema importância para você, estudante. Então, tecnologia da informação hoje em dia é de extrema importância, né? É um conteúdo dinâmico que não pode ficar preso muito a planos de ensino relativos a estáticos, né? De uma disciplina. Então, ela é bastante abrangente, bastante diversificada. Vocês vão ver isso ao longo do tempo. É importante que vocês se dediquem, né? Vocês vão ter tempo para isso. Não tenham dúvidas disso, porque, como eu disse, vocês vão ter, e se vocês se programarem, e essa é a grande questão, se vocês se programarem, vocês vão ter tempo para assimilar esse conhecimento da melhor forma possível, melhor do que qualquer disciplina, porque enquanto vocês vão ter exatamente um dia de aula, tá? Com bastante conteúdo, com conteúdo que a gente vai discutir bastante em aula, vocês vão ter posteriormente uma semana em que vocês vão aplicar um pequeno resumo, né, daquilo que vocês e adicionar ao Moodle, tá? Isso a gente vai explicar melhor pessoalmente, mas para colocar que vocês vão ter oportunidade, né, de desenvolver bem o conteúdo da matéria, né, que é dinâmico por si só. Então, sejam bem-vindos, vocês estão ingressando na universidade, ingressando no curso. Eu não sou um professor, e aí, devido às dificuldades, sou um professor que atuo dentro da administração de gestão pública, só que como professor, como administrador em Porto Alegre, na UERGS em Porto Alegre, com o cargo de assessor especial de relações institucionais. Pensei para falar porque é um cargo novo, né, dos diversos cargos que eu já estive ocupando na UERGS, mas que tem muito a ver, que a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, é um cargo que tem a sua importância numa dentro da gestão pública e que vai ser até assunto das nossas disciplinas, da nossa disciplina. O enfoque ali, então, é união da TI com a gestão pública, em que a gente vai conversar bastante, tá? Vou deixar para vocês, então, ó, duas coisas, então. O suporte, para esse tipo de disciplina, o suporte do Moodle é muito importante. Então, acessem o Moodle de vocês diariamente, semanalmente, no pior das hipóteses, mas de forma assertiva, ou seja, se dedicando. Isso é imprescindível, né? A dedicação, né? A questão é, o cérebro de vocês é igual um músculo. Ele precisa ser exercitado, ele precisa ser estimulado. Senão, e é uma questão de suma importância. Eu treino, ou treinava, eu estou com uma deficiência na mão agora, deficiência que vai ser corrigida, né? Procedimento cirúrgico. Mas eu me exercitava e me exercito regularmente, né? Isso é importante para o corpo, manter o corpo saudável. A mente de vocês é o mesmo, né? Não adianta vocês ficarem vendo rios, vendo coisas sem muita importância e não ir para algo que realmente é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, que você tem que entender, você tem que relacionar, seja de qualquer tema, gestão pública, ah, gestão de pessoas, qualquer tema que vocês forem enfrentar,
vocês têm capacidade, né, principalmente estando numa universidade, tendo esse privilégio de buscar o conhecimento da melhor forma possível. Então é importante que vocês desempenham isso, tá? É importante que vocês busquem o conhecimento e é o que eu vou buscar com vocês ao longo dessa disciplina. Não é passar um conteúdo para vocês. Não quero passar nenhum conteúdo para vocês. Quando o conteúdo para vocês, a internet passa, o YouTube passa, mensagem passa, um livro passa. Vocês têm total capacidade de pegar um conteúdo e poder tê-lo em mãos. Se eu fosse fazer isso, né, e eu tenho uma crítica quanto a professores que fazem isso, sem fazer o aluno refletir dentro do conteúdo, o professor não tem, tem uma menor utilidade. Por isso que eu, com o advento das tecnologias, com o advento da IA, com todo o suporte que vocês têm, tanto de IA quanto de um conteúdo mastigadinho para vocês da melhor forma possível, né? E tem. Vocês podem obter esse conteúdo de outras formas na internet, de acesso público, fácil, mas eu acho que o professor tem que ir além, né? Esse é o papel do professor, e por isso que eu acho que é uma profissão, né? Vocês como profissionais, o professor, né? Por isso professor ensina uma profissão. O professor nunca vai ser desútil, né? Sempre vai ser útil a figura do professor, principalmente desse professor que realmente faz o aluno, que não é conteudista, né? Que não passa o conteúdo. Não. Faz você refletir sobre o mesmo. Então, é essa a importância que eu dou ao professor, é essa a importância que eu dou para vocês, alunos, né? Vocês são importantes, né? A relação que se tem entre nós deve ser de respeito, né? Deve ser de transmissão de algo além do conhecimento, além de um conteúdo, né? De real conhecimento, da transformação de conteúdo para conhecimento. E isso é importante, né? Estou aqui para ajudar, estou aqui, vou estar me dirigindo para Frederico, dirigindo 1.000 quilômetros, né? Para poder ministrar um conteúdo para vocês. Então, eu creio que seja de total importância isso, tá? A universidade se dedica a isso. A universidade busca trazer os melhores, né? Vocês têm acesso a isso. Você tem acesso a diversos doutores, né? Sei que outra disciplina que está tendo essa noite é de uma outra doutora, né? Com um vasto currículo dentro do curso de vocês. Então, se usufruam disso. Não fiquem simplesmente ouvindo, né? Senão não tem a necessidade. A gente vai conversar bastante sobre isso pessoalmente. Eu quero estar olhando nos olhos de vocês para poder falar essas questões que eu acho importante, principalmente no início, né, de uma disciplina, principalmente no início da caminhada da universidade de vocês. Tá bom? Eu acho que isso é de extrema importância. Então, esse é um primeiro momento, é um primeiro, né, contato à distância com vocês, mas de suma importância para vocês entenderem e me conhecerem um pouco melhor. Eu vou conhecer vocês só pessoalmente, não tem como conhecer dessa forma, por isso que IAD eu tenho uma dificuldade muito grande, não dificuldade, o formato tem-se uma dificuldade, que o professor não conhece o aluno, né, de, é, da melhor forma possível. Mas a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente, tá bom? Sejam muito bem-vindos, tá? À disciplina. Então é para vocês terem realmente um primeiro contato, uma primeira aproximação, conhecer um pouco melhor, né? E aí a gente conversa mais pessoalmente, tá bom? Mas assim que vai, eu quero a dedicação de vocês, vocês vão ter tempo para isso, separado, seja das aulas, né? Seja em 3 horas, né? Vamos botar, arredondar para baixo. 3 horas de aula que a gente vai ter em conjunto, 3 aulas de conversas,
de aproximação, e depois mais 3, 4 horas que vocês vão estar à distância, mas focados nisso. É um conteúdo, é uma informação que vai servir para a vida toda de vocês, embora ele tenha que ser cada vez mais atualizado, né? Então vocês vão ter que cada dia ler um pouco mais sobre o assunto, mas é importante que vocês tenham consciência da importância desse conteúdo e de qualquer conteúdo que vocês tenham, né? Eu também sou professor de exatas e sei da dificuldade que é quando dentro da própria administração, seja pública, que é a de vocês ou outra, e a gente ministra conteúdos específicos como a equação de segundo grau, né, básica. Por que que eu vou aprender isso? Quando eu recebo esse tipo de questionamento, eu vejo que o trabalho é muito mais difícil. Porque você não precisa aplicar um conteúdo de forma direta, né? Mas como eu disse para vocês, o cérebro de vocês é como um músculo. Ele precisa ser exercitado. E se você não exercitar ele, você vai ser uma pessoa medíocre, né? E quando eu falo medíocre, né, não me entendam mal, mas se apeguem à epistemologia da palavra em si, tá? Do que ela real significa. Medíocre, né? Espero que incomode um pouco essa palavra, é você estar na média, né? Você está na média lá. Eu vou tirar meus 6, meus 7, né? 70% do conteúdo eu vou aprender. Estou na média, estou na mediocridade de forma feliz. Cada um pode ser feliz com o que quiser, né? Mas eu acho que é importante que vocês, como têm essa oportunidade, né, dentro de uma universidade, que usufruam disso de forma adequada. Tá bom? Vou encerrando por aqui, quase 15 minutos. E minhas boas-vindas, tá? Eu tentarei não ser um professor medíocre, né? Sempre tento ser um professor que busca se aperfeiçoar, busca o melhor relação de ensino, né, e aprendizagem. Tento ser acessível, conversar com vocês para aperfeiçoar cada vez mais, tá? Podia simplesmente dar aula, avaliação e tentar não tirar essa questão a mais de vocês, que é a questão do se dediquem, se esforcem, né? Mas eu não quero uma pessoa assim dentro da sociedade que eu vivo. Enquanto professor, eu tenho a oportunidade de buscar isso de alguns de vocês. Eu sei que a maioria vai pensar nisso, esquecer isso, mas eu tenho certeza, porque isso já tem acontecido, que um outro aluno vai realmente pegar o que eu quero transmitir, né? E vai muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, aperfeiçoar a sua vida, né? Ter brio e buscar voos maiores por conta de uma palavra, por conta de alguma coisa que alguém tenha falado na vida dele. E eu tenho essa oportunidade de conversar com vocês. E você tem a oportunidade, né, de ouvir, de deletar, de seguir em frente. Aí é com vocês. Bom, nos veremos então dia 19, na primeira aula presencial que nós teremos, e conversaremos, tá? Talvez terei alguma dificuldade, vou operar na segunda-feira, uma operação delicada na mão, mas espero estar apto aí para poder dar aula para vocês, tá bom? Forte abraço, se cuidem e até lá.